noite! Vivi aí, nossa apresentadora, chefe Moi, apresentando o livro a vocês. Estudo de hoje aí, a vida continua. André Muito Luiz, né, bem. Vivi? Isso, vamos Muito lá. bem apresentado. Como vocês estão, meninas? Sejam bem-vindas. Obrigada, Bruninha. Tô ótima. Boa noite. Boa noite aos amigos que estão aqui no chat com a gente. Boa noite, querida Vivi de cabelo novo. Boa noite, Célia. Boa noite, Vivi Bruna. Boa noite, arrasou. amigos. Arrasou no Obrigada. bizu. Belíssima, maravilhosa. Meus Obrigada. amigos, sejam bem-vindos a mais uma noite de estudo. Vamos continuar descobrindo o que é que vai acontecer com Evelina, com Ernesto. O que é que será que vai acontecer com esses dois? Gente, tem muita coisa para acontecer, viu? A gente estava conversando certa vez, eu dizendo, essa história é levezinha, levezinha. A Isalinha disse, né? Não, viu? Tem enredo, segurem aí, botem o cinto de segurança. E é verdade, vocês se preparem. Mas, claro, antes de começar o nosso estudo, a gente tem que fazer a nossa prece, né, meninas? Para a gente se conectar com a espiritualidade amiga. Então, vamos lá, né? Vamos fechar os nossos olhos, quem quiser, para uma boa concentração, levar os nossos pensamentos ao nosso mestre amado, querido Jesus, ao nosso Deus Pai de amor, a espiritualidade amiga que nos tutela. Senhor Jesus, divino mestre amado e amigo, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de realizarmos esse estudo, pela oportunidade de conhecermos um pouco mais do teu evangelho, da doutrina espírita que tanto nos esclarece sobre a vida no mundo espiritual, sobre a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, os objetivos, Senhor, que temos aqui na Terra de burilamento pessoal. Por isso, mestre querido, nós te consagramos mais uma vez esse estudo, rogamos a tua presença através da espiritualidade amiga, que eles nos inspirem, nos amparem e supram as nossas deficiências, que ainda são muitas. Fica conosco, mestre amado e querido, nos ilumina hoje e por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Vamos iniciar, né, Zelinha? Que Zelinha já fica a gente ansiosa para começar esse estudo, contando tudo para a gente, né, Zelinha? Vamos lá, então, começando. A gente vai hoje ver dos capítulos 6 a 11, né? Lembrando, quem está lendo a obra, acompanhando com a leitura, gente, na semana que vem vai ser dos capítulos 12 até 17. E vocês se lembram que na semana passada nós vimos que Evelina tinha desencarnado, acordou num hospital sem saber onde ela estava, e logo no primeiro passeio pelo jardim do hospital ela se encontra com seu amigo Ernesto Fantini. Amigo em termos, né, gente? Tinha encontrado uma vez na Terra, antes da cirurgia. Aquele que tinha a mesma doença que ela, que também ia fazer a cirurgia, que encontrou com ela no hotel. E aí, nesse reencontro no jardim do hospital, rola aquela emoção, né? Porque em um ambiente onde todo mundo é desconhecido, é muito bom encontrar um rosto amigo. E a gente termina assim, na semana passada, né? O capítulo 5, que Vivi contou pra gente, e agora nós vamos para o capítulo 6, minha gente. No capítulo 6, Evelina e Ernesto Fantini, depois dessa emoção do reencontro, eles vão conversar. E lá vai, né? Seu Ernesto, mas o senhor está aqui desde quando, né? E ele fala assim, não, dona Evelina, a senhora acredita que eu perdi a noção do tempo? Ela fala, nossa, pois, eu também. Eu estou estranhando porque eu tive um desmaio em casa e eu estou achando que a minha família me internou aqui e eu nem conhecia esse hospital. Meu povo, olha que bênção que esses dois estão recebendo e nem sabem, né, Bruninha, né, Vivi? Eles estão ali, ó, foram desligados do corpo físico quando desencarnaram, não tiveram que ficar vagando em cemitério, como às vezes a gente vê descrição, não ficaram vagando pela rua, não voltaram para casa, não ficaram no umbral, nem 5 minutos, foram levados direto para o hospital, em uma colônia no plano espiritual. Olha que bênção, que nosso sonho de consumo, né? Eles foram para esse hospital lá, só que lá eles estão sem nem saber que desencarnaram. E eles não sabem justamente porque eles não se prepararam para esse momento. Um fato que acontece com a maioria das pessoas, né? Vamos combinar. O fato da pessoa não ter conhecimento da vida, no entanto, não impede essa pessoa de ser socorrida. Qual que é o pré-requisito? Que ela tenha merecimento, gente. E ali, ó, tanto Evelina quanto Fantini, eles tinham sido boas pessoas. Poderia ter sido melhor? Poderia. Porque eles também têm seus defeitos. É nós. Lembra que esse livro aqui está contando no nosso nível, né? A gente vai ver ao longo do livro que eles têm defeitos, cometeram erros, mas eles também fizeram coisas boas na última encarnação. E principalmente, gente, o principal ingrediente, vai anotando aí, eles não guardavam mágoa, não tinham ódio, não tinham ressentimento, que são sentimentos que afinizam a gente com as regiões inferiores, e até por isso, por não ter esse sentimento, eles puderam ser socorridos. E ali na conversa, Evelina conta que tinha tido aquele desmaio, depois dormiu, depois acordou ali no hospital, olha, e já estava bem melhor. Só que não deixavam ela ligar para o marido. Ela não tinha autorização para ligar para o marido. E Ernesto ficou ouvindo e depois ele disse que ele tinha tido uma experiência semelhante.
Ele estava voltando da cirurgia quando desmaiou. Ele desencarnou antes, na verdade, né? Ele estava voltando da cirurgia e durante aquele desmaio, ele tinha passado por uma experiência, gente, de retrospectiva da vida da gente. E Evelina também tinha contado, né? Acho que Vivi contou semana passada que ela vivenciou essa retrospectiva. Então, a vida todinha passou diante dos olhos dele. Como às vezes a gente fala, minha vida passou diante dos meus olhos. Pronto, só que ali ele realmente relembrou tudo mesmo. E isso é também um fato que muitas pessoas descrevem, né? Esse pessoal que tem experiência de quase morte fala, olha, eu revivi um monte de coisa e tal. E que acontece na desencarnação. André Luiz também conta muito nos outros livros. E pronto. Depois disso, eles acordaram naquele hospital, se sentindo melhor, estava tudo certo, só que não dava para ver a família. E isso trazia inquietação. Cadê meu marido? Ernesto falava, cadê minha esposa? Cadê minha filha? E aí, Ernesto, ele vai dizer que ele tem uma teoria. Ele fala, olha, Evelina, eu acho que esse negócio de tumor na suprarrenal, que eu já esqueci o nome, esse negócio que a gente teve mexeu com a nossa cabeça, a gente está meio passado das ideias, a nossa família internou a gente, e isso aqui é um hospital psiquiátrico. Olha a teoria dele. Ele falou assim, você já viu os aparelhos que eles aplicam na cabeça da gente durante a hidroterapia? Aí ela fala, não fiz hidro ainda não conheço. E eles estavam aí nessa conversa de hidroterapia, né? Quando, de repente, tinha bastante gente passeando ali no jardim do hospital. Uma das moças que estava ali passeando, que era uma interna, gente, ela surtou. Ela começou a surtar, se jogou no chão, chorando, gritando que queria ver a família, que ia derrubar o muro do hospital, que conclamando as pessoas, vamos comigo, vamos derrubar esse portão, bem desesperada mesmo, eu quero saber da minha família e tal, e o povo juntando em volta, mas aí rapidinho já veio uma enfermeira, toda tranquila, abraçou a moça, ela foi se acalmando e tal, conversando, e aí finalmente foi levada para o quarto. E a galera assustada ali, né, que tava passeando ali, falou, vixe Maria, o que será que foi isso? E ficou todo mundo ali, no meio sem ação, e Evelina aproveita esse momento para chegar junto de uma senhorinha que estava por ali, né, e puxar a conversa. Oi, tudo bem? Como é que você está? Então, a senhora sabe o que está acontecendo aqui? Quem que é essa moça que se perturbou? E parece que ela chegou na pessoa certa, porque a senhorinha fala assim, ô minha filha, eu aqui não sei nada da vida de ninguém. Essa é a dica, se alguém falar que não sabe nada da vida de ninguém, ela sabe muita coisa, e essa aí estava informada mesmo. Tanto é que Evelina pergunta assim, mas a senhora não sabe, assim, que lugar é esse, que hospital é esse que a gente tá? Ah, era a deixa que ela estava querendo, né? Ela chega mais perto, a velhinha, e fala assim, bem baixinho, vocês não sabem não? Não sabem de nada mesmo? Cochichando, né? Eu que tô falando alto ali, ela. Pois eu ouvi dizer que aqui tá todo mundo morto. Nós não estamos nem na terra mais. Eita, gente, pense para Evelina, o baque foi pesado, viu? Ela quase desmaiou. Aí, a mulher segurou a Evelina assim, segurou para valer mesmo, falou, minha filha, contenha-se, que a disciplina aqui é dura, eles estão de olho na gente. Se o pessoal perceber algum sinal de fraqueza, rebeldia, você viu o que aconteceu com a moça? Então, você vai ser recolhida para o quarto, não volta para o jardim por um bom tempo. Dramatizando, né? Era tipo assim, uma prisão mesmo. Bora sentar num local discreto que eu conto tudo para vocês. E aí, gente, a gente para e compara com as outras histórias de André Luiz. Por quê? Porque se fosse, a depender da colônia, nessa altura do campeonato, todo mundo já teria percebido os pensamentos deles. Lembra quando André Luiz se encontrou lá no centro de mensageiros? Ele fala assim, e se a gente começasse a falar mal de alguém aqui, a contar, né, uma fofoquinha? Aí Vicente, né? Tô lembrando Vicente, que era o amigo médico, ele fala assim, todo mundo ia perceber pela qualidade dos seus pensamentos. Mas ali naquele hospital, pelo jeito, não era o caso, né? As pessoas, os enfermeiros não deviam ainda estar treinados, ter essa sensibilidade. Pois, aí eles vão se esconder ali no cantinho para conversar, gente, para botar a conversa em dia, as novidades em dia, que é o que vai acontecer agora no capítulo 7. Esse capítulo 7 que se chama Informações de Alzira. Alzira é essa senhorinha que vai passar as informações para eles, né? Ela chama eles para conversar, disfarçando, para que ninguém perceba que Evelina já estava muito nervosa. Ela fala assim, olha, vamos sentar aqui, nesse cantinho do jardim. E para ajudar a Evelina a se refazer, ela chama um dos auxiliares do hospital. Essa parte eu achei tão chique. Ela chama, aperta um botãozinho assim, né, na mesa, e lá vem o auxiliar, ela... Por gentileza, você poderia trazer 3 refrescos? Olha, no plano espiritual, que luxo! 3 refrescos. Ele, que sabor a senhora quer? Ah, eu gostaria de maçã. Aí dali a pouco vem o refresco de maçã. Evelina não tinha tomado, não tinha experimentado. Gente, eu fiquei com a vontade danada. E ela falou que era uma delícia, parecia um néctar mesmo, né? E ao mesmo tempo com propriedades calmantes. Ela logo sossegou e aí o trio vai conversar.
aquela senhorinha, então, se apresenta, olha, meu nome é Alzira Campos e tal, e dá alguns detalhes sobre ela, diz que fazia uns 2 meses que ela estava ali no hospital, ela já estava completamente se recuperada, mas nada de deixarem ela falar com a família, nem de mandar ela de volta para casa. E aí, bateu, né, com a história de Ernesto e Evelina. E Evelina, ele fala assim, mas, dona Alzira, será, você não acha, assim, já vem com a teoria deles, que a gente está num hospital psiquiátrico, uma coisa desse tipo? Aí ela fala, olha, no início eu tinha pensado isso também, até porque os tratamentos aqui deixam a mente da gente mais lúcida, o pensamento mais ágil, e eu no início pensei, mas atualmente eu não acho mais não, que é um manicômio. Até porque tem uma cidade em torno aqui do hospital, com escola, com casa, com fábrica, com tudo. E não era uma cidade conhecida, não. Era uma cidade com 100 mil habitantes ali, pelo jeito super bem administrada, Alzira contando, né? E Ernesto e Evelina de queixo caído, gente. E logo perguntaram se ela já tinha tido a oportunidade de sair do hospital para visitar essa cidade. E Dona Alzira disse que teve sim, ó. Ela saiu com uma amiga e eles foram visitar uma família. E ela vai descrevendo a cidade, fala que a arquitetura era maravilhosa, cheia de praça, cheia de jardim, tudo lindo. E na casa que eles visitaram morava uma moça chamada Corina e o pai dela, chamado Nicodemos. E em um determinado momento ali da visita, eles foram convidados para ouvir Nicodemos tocar piano. E a Alzira ficou encantada, porque parecia que ele estava envolvido numa atmosfera. Vocês lembram de Ismália tocando piano lá nos Mensageiros? Pois então, era algo parecido, né? Talvez não tão sublime, mas a Alzira fica super encantada. E aí ela comenta, né, no meio ali da apresentação, ela estava do lado de Corina e fala assim, nossa, mas seu pai toca tão de uma forma tão emocionante, parece até que ele está orando. E aí Corina responde, é porque a gente está muito feliz mesmo, né? Realmente ele está orando. E a minha mãe vai chegar essa semana. Aí a Alzira fala, nossa, legal, né? Tá viajando ela? Aí Corina fala, não, ela vai chegar da Terra. E aí a Alzira, o quê? Vai chegar o quê? Da Terra? E aí aconteceu um fato interessante, que ela fala assim, ela não falou nada, só tomou esse sustão assim, né? Mas o estado mental dela, gente, perturbou o ambiente todo. Nicodemos parou de tocar na mesma hora e todo mundo ali na casa percebeu que a psicosfera do ambiente tinha mudado, aquela atmosfera mental do ambiente tinha mudado. Só que Corina, que estava do lado dela, foi a que percebeu primeiro. Corina deve ter pensado, eita, falei bobagem, pisei na bola. Acho que ela não sabe de nada. E já correu e voltou com um calmante, deu para ela, né? E as pessoas, refeitos aquele sustinho, foram ajudar. A Alzira sentou e aí a Alzira começou a pensar com ela mesma, não, peraí, essa poltrona aqui, gente, é dura, é matéria, eu não tô na nuvem tocando harpa, não é possível um negócio desse, né? Tudo aqui à minha volta é matéria, eu tô vendo as estrelas, eu tô vendo a lua, é bobagem da minha cabeça, deve, sei lá, deve ter alguma cidade que chama Terra, e aí ela tá chegando, ou então Corina falou, minha mãe tá chegando da terra dela, eu entendi mal, não é possível. Eu sei que naquele instante a visita acabou por ali mesmo, os anfitriões perceberam que a Alzira não sabia que estava desencarnada e já ficaram assim meio constrangidos. A amiga catou a Alzira e voltou para o hospital, e a Alzira também ficou sem graça de pedir mais esclarecimentos, só que ficou com aquela coisa na cabeça, pensando, como é isso? Mas será que foi? Será que não foi? E conversando com as outras pessoas, ela percebeu o quê? Que tinha mais gente em dúvida. Só a Alzira conta para Ernesto assim, ó, tem muita gente em dúvida aqui, mas eu conheço uma pessoa que não está em dúvida não. Ela tem certeza absoluta que está todo mundo desencarnado. E essa pessoa que tinha certeza absoluta era uma senhorinha também chamada Senhora Tamburini. E ela inclusive, a Alzira conta, olha, ela está até se submetendo aos tratamentos magnéticos ali para tentar recordar vidas passadas, mas até aí tem gente encarnada que faz isso também, né? Então a Alzira nem pega essa pista, né? E aí a senhora Tamburini convida a Alzira, vamos também fazer esses tratamentos, ó, fazer terapia de vidas passadas. Ela, não, minha filha, não quero saber, não. A Bruninha também não quer saber, não. Aí a Alzira não quis nem saber. Aí Evelina fica de olho, né? Ela fala assim, mas por que a senhora não foi, dona Alzira? Aí a Alzira fala assim, minha filha, eu não gosto dessas coisas. Minha fé é outra, eu sou católica, eu já fui convidada até para ir na igreja. Eu só estou esperando uma oportunidade. Só que eu também já ouvi dizer que os padres aqui dessa cidade, eles são meio diferentes. Como assim diferente, dona Alzira? Explica isso aí pra gente. Aí a Alzira fala assim, então, sabe o que é? Os padres aqui, eles não são só padres. Eles são médico, professor, operário, faz de um tudo. Tudo em função do socorro espiritual. Só que em vários modos, em várias modalidades. Então, não é exclusivamente padre, como a gente está acostumado.
E aí foram conversando. A Alzira tinha muito o que contar, minha gente. Só que o tempo passa, o tempo voa e chegou na hora de voltar para o quarto. Aí eles, olha, gente, amanhã vamos nos encontrar novamente, vamos continuar essa conversa. E mais especificamente, né, Eveline e Ernesto, amanhã aqui, ó, no mesmo bate-local, na mesma bate-hora, a gente continua a conversa. E as conversas vão continuar realmente. Só que eu vou passar agora para a Bruninha para continuar essa história, né, Bruninha? É isso mesmo. Gente, a gente pensa que isso não acontece, né? Mas em reunião mediúnica é o que mais aparece, viu? O pessoal sem saber se está realmente, né, desencarnado, se não está, tem gente que não tem nem noção, continua fazendo as mesmas coisas. E isso é um alerta para a gente ficar atento, viu? Mas vamos continuar aqui no nosso capítulo 8, chamado Encontro de Cultura. Porque, gente, nesse capítulo 8, a gente já vai passar, que nem Zelinha falou com a gente, que nem novela. Já passa uns 15 dias aí, tá? Vamos passar uns 15 dias após aquele primeiro encontro de Evelina e Ernesto, que agora eles já vão estar mais adaptados à rotina lá da instituição, eles já se adaptaram para aqueles banhos terapêuticos, já se encontraram com a senhora Tamburini, que prometeu levar os dois para o Instituto de Ciências do Espírito, que funcionava ali mesmo na instituição. E é importante mencionar, viu, gente, que eles não conversaram pouco não com a senhora Tamburini. Eles conversaram bastante sobre diversos temas que vocês possam imaginar, sobre os diversos estados da matéria, sobre as percepções da mente, sobre a leveza e agilidade do corpo sutil, o corpo perispiritual, né, que agora eles estavam ali utilizando, como que o pensamento agora se exprimia, destacando, né, que apesar deles utilizarem a linguagem articulada, que nem a gente está falando aqui, quanto maior o grau de afinidade entre as pessoas, mais elas se compreendiam sem precisar falar, ou seja, elas se comunicavam por telepatia. Olha que negócio. Eu, Vivi e Zelinha aqui, nós três estamos tudo afim no plano espiritual. A gente não ia precisar falar, né, meninas? A gente só pela telepatia a gente ia conseguir se entender. Então, minha gente, a gente começa a perceber que a senhora Tamburini ia trazendo para Ernesto e Evelina várias informações para que eles começassem a compreender que eles não estavam mais encarnados. E Ernesto, ele começa ali a se convencer, sabe, de que eles realmente estão vivendo uma outra realidade. Mas Evelina, gente, Evelina, ela sente dificuldade. Ela sente muita dificuldade de aceitar essa ideia que eles já desencarnaram, justamente porque ela observava o jardim, ela olhava as construções, e para ela nada disso era diferente do que tinha na Terra. Tu imagina tu chegar lá, tem um aparelhinho desse, aí você topa aqui. Lá no plano, ela disse, mas é igual. Não pode, a gente não pode estar desencarnada, é igual. Né? Então, ela disse que ela não acredita muito nisso ainda, porque para ela está tudo igual do que ela fazia, do que ela percebia ali na Terra. E aí, outro ponto que a Evelina levanta é, nossa, mas a gente, né, já desencarnou, já morreu, e os nossos familiares? Por que que os nossos familiares que já desencarnaram, eles não vieram até a gente, não vieram falar com a gente? E aí, Ernesto diz, olha, eles podem ter visitado a gente, mas será que talvez a gente ainda não tinha capacidade de escutar, de enxergar esses parentes desencarnados nesse novo plano que a gente se encontra? Então, já levanta uma dúvida para a Evelina aí. E aí a Evelina diz, tá bom, mas veja só, e as orações? Quer dizer, então, que eu desencarnei, você desencarnou, e nem meu esposo, nem sua esposa, nem minha mãe, nem meu pai, nem ninguém orou por a gente. Poxa, gente, que negócio é esse? A gente não recebe nenhuma oração. E a Ernesto diz, olha, lembra das contas lá do hospital? Nunca foram apresentadas aqui pra gente. Eles sempre dizem, olha, as pessoas que te amam já pagaram essa conta. Como assim? Que hospital é esse? Então, vocês vejam quantos questionamentos está na cabecinha de Evelina, quantos pensamentos Ernesto ainda tem, e é com esses questionamentos, essas dúvidas, que a senhora Tamburini vai levar Evelina e Ernesto para esse Instituto de Ciências do Espírito. Claro que obtendo as devidas autorizações para eles, porque a gente sabe que no plano espiritual o babado é organizado, não é de qualquer jeito, chegou, né? Tudo lá tem que ter autorização. E aí, chegando nesse Instituto de Ciências, lá pelas 7 horas da noite, a senhora Tamburini conduz Ernesto e Evelina para os cuidados do irmão Cláudio. Gente, o irmão Cláudio, ele era orientador daquela reunião, tá? Que tinha aí umas 23 pessoas nessa reunião, junto com Ernesto e Evelina. E aí o irmão Cláudio, ele disse que naquele dia o tema seria da existência na Terra. E aí Cláudio apresenta o tema e vai destacar que nós, né, quando encarnados principalmente, temos muito pouco conhecimento para compreender a sustentação e a funcionalidade do planeta Terra. Que nós tomamos um corpo físico aqui na Terra, e a gente pouco se questiona sobre qual a causa para a gente tomar esse corpo. Como que se dá esse processo da gente estar na Terra? Qual é a finalidade, qual o objetivo dessa existência na Terra? E realmente, a gente não se questiona muito durante muito tempo sobre isso. A gente não se pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Às vezes se pergunta, mas é como o Cláudio diz, a gente se contenta com as respostas mais simples e passa batido, passa na frente, aceita a resposta que dá. E aí Cláudio diz que, na verdade, a vida na Terra, enquanto encarnados,
ela deve ser interpretada como um trabalho muito especial para o espírito, já que cada pessoa, ela nasce para uma determinada tarefa, podendo ela evoluir, a depender de como ela desempenha, para outras tarefas mais importantes. E aí Cláudio destaca que o espírito, né, ele renasce muitas vezes na Terra para se aperfeiçoar. E à medida que esse aperfeiçoamento vai ocorrendo, o espírito percebe que a existência aqui na Terra, na carne, é uma tarefa ou uma missão a desempenhar. E que ao final de cada uma dessas existências, todos nós, espíritos, teremos que prestar contas daquilo que fizemos. E aí, Cláudio, gente, ele ia falando tudo isso para preparar os ouvintes para aceitar pacificamente esse seu novo estado, apesar de que muitos deles não percebiam essa intenção do Cláudio, né? E ele ainda destaca na sua explicação que ninguém fica desamparado por Deus depois da morte do corpo físico, mas a maioria das pessoas realmente não estavam ali captando o que ele queria dizer, não estava se dando conta daquela realidade, elas não captavam sequer que elas estavam sendo preparadas para admitir a realidade espiritual. E aí Evelina aproveita essa explicação para perguntar a Cláudio se todas as pessoas elas registram sensações iguais entre si após a morte. Ou seja, será que se eu desencarnar, Zelinha desencarnar, Vivi desencarnar, a gente voltar para dar comunicação vai ser a mesma coisa, nós três vamos dizer a mesma coisinha, a gente teve a mesma sensação? Então, ele diz, Cláudio, que de forma alguma. Não. Ele diz que cada um tem sensações diferentes depois da morte, já que cada criatura ela é um universo em si, não é verdade? Cada um tem suas atitudes, seus pensamentos, suas ideias, e após a morte, cada um de nós irá se encontrar com aquelas emoções, com aqueles lugares, com aquelas pessoas, afinidades e oportunidades, de acordo com as obras que elas tiveram aqui na Terra. Então, a cada um segundo as suas obras. E aí, Cláudio continua as suas explicações, e Ernesto e Evelina começam a se sentir mais reconfortados e felizes com aquele aprendizado, encerrando o nosso capítulo 8 e já entrando no capítulo 9, chamado Irmão Cláudio. Nesse capítulo 9, minha gente, Ernesto e Evelina são recebidos pelo irmão Cláudio, que vai dizer, olha, estou à disposição de vocês para sanar aí qualquer questionamento de vocês. E aí vocês já imaginam qual foi a primeira pergunta, né? Que eles vão fazer. Qual será a dúvida maior desses dois? Será que eu morri? A Evelina, ela já começa afirmando para a Cláudia assim, ó, eu estou convencida que eu estou encarnada na Terra, eu não acredito nesse negócio aí de desencarnação não, viu? Aí Ernesto, já mais cuidadoso, né, se apresenta para o irmão Cláudio e diz, olha, é assim, irmão Cláudio, a gente está com a dúvida, a gente quer saber, e aí, a gente desencarnou mesmo, a gente está aí numa parte aí de um plano espiritual, se recuperando, e o irmão Cláudio olha para eles assim, né, muito surpreso, com muita piedade deles, e diz, olha, vocês desencarnaram, tá? E, Evelina, essa sua resistência em aceitar esse fato decorre muito de suas convicções religiosas, que são louváveis, admiráveis, mas são transitórias. E a Evelina, pá, fica chocada, né, com essa confirmação. E diz mais uma vez, gente, ela tá batendo nisso. Como é que pode ser isso, já que tudo que eu tô vendo, percebendo, é igualzinho à Terra? Gente, isso aqui é matéria sólida. Ela não aceita, minha gente. Ela não aceita que é a mesma coisa. Ela não aceita. E aí, Cláudia, ele esclarece que o mundo espiritual é composto de matéria, como o mundo físico. E nos dois planos, tudo se resume às projeções temporárias de nossas criações mentais. E aí, Evelina resiste em aceitar a realidade por conta dessa solidez do mundo espiritual tão semelhante ao da Terra. E Cláudio esclarece que a matéria dos dois planos é a mesma, mas que ali se apresenta mais maleável, como disse Joel uma vez, mais molinha, e sujeita à atuação do pensamento dominante. E aí, para quem já estuda um pouquinho da doutrina espírita, já fez o CBE, cadê a galera do CBE? Já estudou os princípios gerais que tem aí no universo. Nós temos o princípio material, o princípio espiritual, acima dos dois Deus. No princípio material, a gente tem o fluido cósmico universal, que é a matéria elementar, a matéria geratriz, que vai gerar tudo que é matéria no universo. Cadê a galera do CBE, hein? Então, claro que a matéria geratriz ela vai sofrer várias modificações, vai passar por vários estados, mas tudo é matéria. E é isso que a Evelina ela não compreende, que ela está agora numa dimensão que tem um determinado tipo de matéria, diferente do plano físico, que tem essa matéria aqui mais sólida, mas para quem está lá, a matéria também é sólida, porque ele está no corpo sutil, que é o perispírito, tá? Então, ela não tem esse conhecimento, então ela tem realmente uma dificuldade para aceitar, para compreender isso. E aí, Fantini pergunta assim, olha, se tudo é tão igual, então qual é a novidade em morrer? Nossa, essa pergunta foi bem, né? Eu achei assim, nossa, Fantini fez uma pergunta difícil. Então, qual é? Qual é a diferença entre estar lá e estar aqui?
E aí Cláudio diz, olha, ao desencarnar, realmente as indagações, os questionamentos da criatura seguem as mesmas, porque não tem santificação de uma hora para outra. Mas ali, quando a gente desencarna, nós temos a oportunidade de tomar contas do que nós temos ainda a fazer, nos redescobrir e trabalhar em favor de si mesmo. E aí Ernesto ainda questiona a Cláudio se todos os que desencarnam estão em condições idênticas à dele e de Evelina. Ou seja, como Zelinha disse, será que todo mundo que desencarna, então, vai todo mundo para um hospital? Vai todo mundo passar igual a ele, ser socorrido? Vai ser assim, bonitinho? Vai ser tudo igual? E aí Cláudio responde que nem todos, né? Os que desencarnam se encontram na mesma situação. Porque ninguém muda de repente só por deixar o corpo da carne. E aí ele diz, por conta disso, no plano espiritual são formados grupos, gente, de acordo com a faixa de afinidade das criaturas, sendo impossível padronizar as situações dos espíritos desencarnados. Então, por isso que quando a gente responde para vocês, depende, olha aí, olha o próprio irmão Cláudio dizendo, não existe padrão no plano espiritual não, viu? Quem acha que é conta matemática, não tá, tem que mudar essas ideias. E aí o irmão Cláudio destaca que depois da morte nós somos o que fizemos de nós mesmos na realidade interna. E assim nós somos colocados em locais compatíveis com as nossas possibilidades de recuperação. Será que eu já posso me recuperar? Então, ou não, né? Então tudo isso é analisado. E também com as possibilidades de serviço. No que é que eu posso trabalhar? No que é que eu posso auxiliar? Tudo isso é levado em consideração. E aí Ernesto destaca para Cláudio que quando ele estava encarnado, ele chegou a estudar as mensagens psicografadas, e ele diz que muitos espíritos, e uns assim, gente, com elevado grau de inteligência, pessoas super inteligentes, eles chegavam lá relatando que eles sofreram, que eles passaram por sofrimentos, por conflitos após a morte. Ele quer entender por que essas pessoas passaram por isso. E aí Cláudio diz que isso é natural de ocorrer, porque, gente, inteligência e moralidade são coisas diversas. E ele ensina que as regiões de sofrimento e dor, por maiores que elas sejam, permanecem limitadas e vigiadas, tá vendo? A gente às vezes tem medo, né? Diz, ai meu Deus, aquele pessoal lá no umbral. Gente, essas zonas, até as consideradas infernais, são limitadas, são vigiadas e são zonas utilizadas pelos benfeitores como grandes instituições para a recuperação de enfermos da mente. E aí Cláudio destaca que a colônia espiritual lá onde eles estão, inclusive onde fica a instituição, é vizinha a essas zonas de dor e sofrimento, como o nosso lá também é, né? E elas são sempre vigiadas e auxiliadas por organizações que trabalham no socorro fraterno. E aí, diante de todas essas explicações, minha gente, a Evelina, ela fica tonta, ela está cansada, entendeu, de ouvir isso aí, e ela procura saber com o irmão Cláudio se ela pode, pelo amor de Deus, ter contato com um sacerdote, um padre católico, porque ela precisa se confessar. E aí Cláudio diz a Evelina que ali a igreja, como a Zelinha falou também, é um pouquinho aí diferente, né? Ela está bastante renovada. E que os sacerdotes não iriam ouvir a Evelina ali como uma confissão, né, de natureza religiosa, mas ela seria encaminhada para um dos institutos de psiquiatria para receber o tratamento adequado. E aí Evelina e Ernesto solicitam, pedem ao irmão Cláudio apoio para que eles possam manter contato com uma dessas instituições psiquiátricas da cidade, ficando entre eles acordado que a providência seria atendida assim que a administração do hospital consentisse. E aí a gente encerra o nosso capítulo 9, mas isso tudo não acaba não, porque a Vivi ainda vai contar mais coisa, né, Vivi, pra gente? Vamos lá. Muita coisa nós vamos descobrir ainda. Então, Evelina Serpa é o nome do 10º capítulo. Após receberem a autorização do instituto, onde eles estavam abrigados, Evelina e Ernesto andaram pelas ruas da cidade, assim, encantados com o que viram, até que chegaram no Instituto de Proteção Espiritual, onde eles foram recebidos com muito carinho pelo instrutor Ribas. Esse instrutor ele era responsável pela clínica psiquiátrica. Eles se sentiram bem à vontade, como se estivessem em um consultório moderno aqui na Terra. O instrutor Ribas informou que iniciaria por Evelina e que deixaria Ernesto em companhia de um funcionário chamado Telmo. Tanto Evelina quanto Ernesto pensavam se estaria no mundo espiritual ou em algum lugar desconhecido na Terra mesmo, onde eles falavam do espírito libertado como alguma finalidade terapêutica, sei lá. Chegaram até a admitir que estivessem em estado loucos, achando-se agora em recuperação. Mas com todas essas dúvidas na cabeça, Evelina acompanhou o médico até uma sala mobiliada com bastante discrição. E ele explicou a ela que aquele instituto se dedica à proteção e tratamento amparados, primeiro promovendo a cobertura socorrista e depois, se necessário, o reajustamento. E por isso eles teriam ali apenas uma simples conversa, que seria filmada para estudos posteriores, visto que cada um dos irmãos amparados pela instituição possui uma coleção de amigos na retaguarda. Olha aí os amigos que eles estavam procurando, né? E que prestarão auxílio sempre que precisarem. A filmagem era necessária
para que os contatos dela com aquela casa fossem seguidos com segurança no quesito assistência, de que ela não dispensará em seus primeiros tempos de vida espiritual. Que ela fique tranquila, pois todas as suas perguntas e respostas são muito importantes para o próprio benefício dela. Através das perguntas dela, autoridades do Instituto vão saber o nível de conhecimento dela e, pelas respostas, as suas necessidades. Então, veja aí que o negócio era bem organizado, né? E era filmado por causa disso, porque qualquer dúvida, eles iam lá e faziam uma pesquisa. Eles ligaram um Zoom, né? Na Vivi lá também, para fazer a É, gravação, gente. Ligaram um Zoom, hein? isso, eles tinham uma espécie de um espelho, né? Que ele movimentava e o espelho aparecia e começava a gravação. E ela inicia perguntando como ele teria se referido aos primeiros tempos de vida espiritual dela, se era verdade que eram espíritos desencarnados. Até aí, mesmo o irmão Cláudio falando, nada, não caiu a ficha. Eram pessoas que não mais habitavam a Terra. Ele responde que sim. E ela pergunta por que aquela inadaptação. O instrutor Ribas responde que é por falta de preparo na vida física para a realidade espiritual. Vejam aí que eles estão batendo na mesma tecla. Nós precisamos nos preparar. Ela pergunta se ela, na condição de católica, deveria ter um melhor conhecimento da verdade espiritual que ela não está conseguindo ter. Ele responde novamente que sim, que se ela tivesse pensado nos ensinos de Jesus, olha que isso aí é para a gente, viu? Se ela tivesse pensado nos ensinos de Jesus, que se ergueu do túmulo para demonstrar a vida eterna, se refletisse na essência dos ofícios religiosos de sua fé, todos eles dirigidos a Deus, aos mortos sublimes como Jesus, sua mãe Maria e aos espíritos heróicos que se venera por santos da vida cristã, certamente não estaria assim tão assombrada com a notícia. É porque a gente vai recebendo as informações e não vai, né, ligando uma coisa com a outra, vai recebendo sem se perguntar. Aquela história da fé que não é raciocinada, né? Então é a fé imposta. E veja que ele não está falando que é pelo fato dela ser católica. Ela poderia, dentro da religião dela, Uhum. ter refletido, né? Exatamente. Não faltaram informações, né? E Evelina passou a recordar-se do seu velho templo religioso, de todos os rituais que presenciou. E só ali, naquele gabinete de análise espiritual, podia ter compreendido que sempre invocara o mundo espiritual. Ao pensar no Mestre Divino, de paciência infinita, a quem recorria em todas as dificuldades e tribulações, sem se dar ao trabalho de estudar suas lições e acompanhar-lhe os exemplos, que ainda é o mais difícil para nós, né? A gente até estuda, decora até muitas partes do Evangelho, mas o exemplo, que é o primordial. Ela entrou, gente, numa crise de choro, como se sua fé cristã, excelsa e piedosa, tivesse se transformado em juiz da sua alma, censurando-lhe o comportamento. Então, ela não colocou a culpa na sua fé, né? Ela mesma que não parou para pensar, para analisar tudo aquilo que ela recebia. E aos soluços dizia: "Oh, meu Deus, por que precisei morrer para compreender? Por que, Senhor? Por quê?" Sentiu que trazia na própria bagagem um vazio inútil. Tinha a impressão que a sua mente se abria de repente. E aquele Jesus que adorara por fora estava agora na intimidade do seu coração a perguntar-lhe com doçura: Evelina, que fizeste de mim? O instrutor generoso esperou que ela parasse aquele choro descontrolado. E quando a viu mais calma, lhe disse que a dor moral mede a noção de nossa responsabilidade. E o sofrimento do espírito dela, ao recordar-se do Senhor Jesus, evidenciava a confiança dela no Mestre. O instrutor diz a Evelina que na sua ficha de identificação já estava praticamente pronta e que o depoimento dela dava a eles informações quanto à tarefa de auxílio que eles prestariam a ela. Evelina perguntou ao instrutor se todos nós não temos guardiões durante a vida terrestre. Ele responde que sim, e todos os que nos conhecem possuem uma determinada versão de nossas experiências para uso deles, mas que a versão dela mesma é muito importante, pois vem do quê? Vem da consciência dela, que ela tinha, assim, essa consciência era muito importante para aquele instituto. Então, ele pediu que ela fizesse um relato sumário de suas lembranças, iniciando pelas mais antigas. Aí ela começa dizendo que era uma criança, ainda muito pequena, quando escutou os choros da mãe, dizendo que o pai dela estava morto. Depois de um tempo, a mãe dele um padrasto bom e amigo, e resolveram mudar da região onde moravam, talvez até para fugirem das recordações. Isso é o que ela imaginava. Apesar da bondade do padrasto, ela sentiu uma falta instintiva do pai. E a mãe não falava muito dele, apenas dizia que tinha morrido durante um passeio. Quando ela já estava maior, passou a entender que a falta do relato da mãe sobre seu pai devia ser para evitar assim, conflito, confusão com o marido, que sempre tratou sua mãe com muito afeto.
Aos 12 anos, ela foi internada em um colégio católico, do qual saiu diplomada para o magistério, que na verdade nunca exerceu, porque durante o baile de formatura se viu requisitada por 2 rapazes, Túlio Mancini e Caio Serpa. E, irresponsavelmente, ela prometeu fidelidade a ambos, quer dizer, podia ficar namorando com um, com outro, né? Quem sabe? E depois disso, ela escolheu Caio Serpa para seu esposo. Aí Túlio tentou o suicídio, né? Que Bruna até já contou pra gente, né? Tentou o suicídio a primeira vez, mas sem sucesso. E ela pensando que ele tinha sido por causa dela, que ele tentou o suicídio por causa dela. Daí, de consciência pesada, né? Ela voltou a dar-lhe atenção e até acabar o noivado com Caio, quando Túlio matou-se. Aí ele conseguiu o intento que ele tinha, né, na cabeça com um tiro no coração. E depois disso, ela casou-se com Caio Serpa. Foram felizes por alguns meses, quando engravidou e, por problemas orgânicos, teve que abortar o filho desejado. E o marido acabou procurando outra companheira, com quem passou a simular vida conjugal na cidade grande. Então, ela numa cidade, ela em outra, né? Achou que não podia, ninguém ia descobrir. Essa situação deixou ela muito amargurada. Por quê? Porque a mulher conhece, a mulher percebe, né, quando tem alguma coisa diferente. Então, ela se sentia humilhada. E, a partir daí, só tem tido sofrimento moral e desânimo de viver com a doença que está em tratamento até aquele dia. O instrutor pergunta se ela chegou a desculpar o esposo infiel e a apiedar-se da rival. Ela disse que de modo nenhum, de maneira nenhuma. O benfeitor, com assim, muita afetuosidade, quis compreender os sentimentos humanos dela e encerrou a sessão. E aí a gente começa o capítulo 11, chamado Ernesto Fantini. Quando chegou a vez de Ernesto, o instrutor deu as mesmas explicações que deu a Evelina. Disse-lhe que fizesse perguntas e acendeu de novo o espelho de gravação. Ernesto Fantini perguntou se podia falar como morto, como eles o faziam acreditar. Veja aí. O mentor sorriu, assim como a gente está rindo agora, e disse que tivesse a certeza que estavam desencarnados. Não tinha como ter dúvida. Ele perguntou por que não lembrava de ter deixado seu corpo na Terra e por que não conseguiu retomar a memória do tempo em que vivia como espírito livre. Então, ele já tinha lido várias coisas e começava a se interrogar, né? E agora interrogando o mentor. O instrutor Ribas responde que a existência no corpo físico, além de servir para aprendizagem ou cura, resgate ou tarefa específica, é também um condicionamento magnético, dirigido para o que nos cabe fazer naquela encarnação. E que, através do livre-arbítrio, ele é livre para escolher os próprios rumos, determinando a perda das memórias anteriores por um período mais ou menos longo, de acordo com o grau de evolução de cada um. Então, a gente não tem que achar que a gente vai lembrar de outras encarnações, tem que fazer aquilo mesmo, porque cada encarnação tem a sua programação, as suas necessidades. Ernesto pergunta se é como se sofresse no plano físico de uma hipnose. E aí Ribas explica que até certo ponto sim, pois à volta à esfera física teremos um novo nome, os 7 anos de semi-inconsciência no ambiente fluídico dos pais, a infância, a juventude, os problemas da maturidade com as responsabilidades e compromissos, e tudo isso criam uma personalidade nova, que é incorporada ao patrimônio do espírito. Então, toda aquela vivência é guardada lá na mente, né? Vai sendo guardadinha. Então, é compreensível que a memória profunda esteja trancada no íntimo do ser e gradativamente será reativada. O instrutor diz que ali, naquele instituto, eles são identificados como eram conhecidos na última encarnação, até que as circunstâncias indiquem nova reencarnação como recurso indispensável aos objetivos de melhoramento em busca de progresso para a vida eterna. Ernesto pergunta é com ele, viu? Se ao desencarnar, o espírito é igual em tudo o que foi naquela encarnação, até mesmo na forma morfológica. O instrutor diz que nem tanto, porque até a própria ciência pode provocar modificações morfológicas, como através da cirurgia plástica, por exemplo, efetuando benefícios no envoltório carnal das pessoas. Fantini pede esclarecimento sobre o que ele ouviu falar de mortos cultos e que ficavam vários anos em zonas inferiores, até que reconquistassem a lucidez e a tranquilidade. E não aconteceu com ele, que é um homem consciente de suas culpas. Por quê? Por que isso aconteceu? Enquanto outros cultos ficavam demorando a se lembrarem das coisas, e ele não, ele já, cheio de culpa, e já está consciente. O benfeitor diz que o estado de perturbação a que ele se referia está relacionado ao espírito e não ao lugar. O tempo dessa perturbação depende das inclinações e esforço indispensável para que nos aceitemos como somos e que não ignoremos a necessidade de progresso que as leis da vida nos impõem. E carregamos o dever de corrigir os nossos defeitos em trabalho digno e incessante. Enquanto permanecemos em desequilíbrio, ameaçando a segurança dos outros, permaneceremos na mesma faixa vibratória,
daqueles que apresentam esses mesmos conflitos, até que aprendamos que a divina providência nos governa por meio de leis sábias e imparciais. Cada um de nós pune a si mesmo, e a justiça eterna funciona no íntimo de cada criatura, determinando a responsabilidade de acordo com o tamanho do conhecimento. Ernesto, após essa fala do orientador, pergunta como definir o inferno criado pelas regiões do planeta. E agora? Aí o instrutor diz que, para milhões de almas, o desconforto mental em que se encontram ao lado de outras, nas mesmas condições, é comparável ao sofrimento do inferno teológico. Mas, como sabemos que Deus jamais nos abandona, o inferno deve ser interpretado na categoria de hospício, onde amargamos as consequências de nossas próprias faltas. Como dizia Clarencio lá no livro Entre a Terra e o Céu, né, gente? Somos herdeiros de nós mesmos. Ernesto diz que ele é consciente de que não merece a generosidade com que foi acolhido naquele instituto, porque ele traz consigo um doloroso problema de consciência, como Zélia diz, né? Que sorte a dele já serem amparados, né, no hospital. E aí Ribas diz que uma das funções do instituto é apoiar irmãos desencarnados que estão carregados de complexo de culpa. E o socorro é mais eficaz quanto mais força de fé tem a criatura que a possibilite na superação das suas fraquezas. Tá vendo como foi bom ele estudar, ele ler sobre, né, o espiritismo, como ajudou a ele? O instrutor também esclarece que, de uma maneira geral, todos nós, após a desencarnação, somos levados a cursos preparatórios de entendimento para ganhar o ânimo indispensável, a fim de rever os vivos e escutá-los de novo, sem danos para ele e para nós. Ernesto se espantou com aquelas advertências e começou a chorar. Ajoelhou-se em frente do benfeitor, gritou que o delito dele era um só, mas era capaz de criar muitos infernos em seu espírito. E aí ele passa a contar que matou um amigo há 20 anos e nunca mais teve paz. Percebeu que ele estava interessado na sua esposa e percebeu também o interesse dela por ele. E antes de confirmar suas suposições, aproveitou um momento oportuno durante uma caçada de codornas e atirou nele. E escondeu-se até o corpo ser achado por um outro amigo, porque eram 3 nessa caçada. E aí esse amigo levantou a versão de um acidente que convenceu a todos. Mas ele mesmo nunca mais teve o sossego, porque a consciência, né? Consciência acusando. Não precisa ninguém saber, basta nós sabermos, né, dos nossos erros. O homem que ele eliminou era casado, mas ele não teve coragem nem de procurar a família, que abandonou a região do terrível acontecimento, talvez para esquecer. Mas desde então, sentia-lhe a presença dele no lar. Tinha sonhos, lutando com ele quase todas as noites. Sentia-se algemado a ele. Por isso, esperava encontrar após a morte um lugar de punição para ser cobrado pela falta que o ocultou à justiça terrena. Mas, ao contrário, está usufruindo de uma proteção exterior que agrava o seu sofrimento íntimo, porque ele não se acha digno, né, daquele tratamento que ele estava tendo. Fantine abraçou o instrutor, que o acolheu paternalmente, pedindo para ele se acalmar, dizendo que somos espíritos eternos e Deus não nos deixará sem proteção. Havia lágrimas nos olhos de Ribas, que não chegaram a cair, como se conhecesse semelhante martírio de consciência, e disse a Ernesto que a justiça de Deus não vem sem apoio na misericórdia. Isso é uma coisa que a gente encontra nesses livros de André Luiz, né? Sempre o instrutor mostra que também teve uma fraqueza, que também teve um erro, né? Se a gente prestar atenção, a gente vai encontrar muito isso. E aí, o amigo espiritual apagou o espelho e encerrou a sessão. E a gente tem que, né, Vivi, agora guardar bem essas histórias que Vivi contou pra gente, porque vai ter muito desenvolvimento para mais para frente do livro, né, meninas? Mais para frente a gente vai descobrir muita coisa aí que tá tudo. Vixe, não posso falar senão dou spoiler. Vai rolar em cima dessas informações, a gente tem que ficar, né, a gente tem que ficar atento a elas. Uma coisa que me passou pela cabeça a primeira vez que eu li é, mas ele tá aí por engano, ele matou alguém, ele não devia nem ter sido socorrido. Mas veja que é o estado mental que favorece que a pessoa seja socorrida. Ele reconhecia o erro. E ele admitia a culpa. E ele queria reparar esse erro. Então, ele está pronto, né? Ele está pronto para começar esse processo. Isso é que é determinante. Não é assim, você cometeu um erro, você vai ser punido por esse erro. Não é lei de talião, né? Deus não quer que a gente sofra. Deus quer o fim do pecado e não do pecador, né? Isso mesmo. Inclusive, no Céu e o Inferno, Kardec tem um relato de um rapaz que ele era homicida, ele acabou desencarnando, né? E aí, quando ele chega no plano espiritual, ele imediatamente reconhece o erro dele. E ele é socorrido numa das reuniões que tinha, reuniões mediúnicas que tinha lá na Sociedade, né, de Paris. E tem esse relato dele também no Céu e Inferno, mostrando, como Zelinha disse,
que depende do estado de consciência de cada um, né? Kardec é muito lúcido nisso, que ele diz, o céu e o inferno está dentro da gente, né? Um estado de consciência. Então, como diz, o Fantini, ele já tem essa consciência, esse arrependimento, que é o que vale, né? É isso. Então, vamos já se encaminhando para o nosso final. A gente espera que vocês tenham gostado. A gente agradece muito, muito, muito a cada um que está aqui com a gente, dar essa oportunidade de estudar essas obras de André Luiz, divulgar a doutrina espírita. A gente já agradece a espiritualidade amiga, né, meninas? E quem vai fazer a nossa prece hoje é a nossa maravilhosa Vivi, com esse cabelo lindo que eu amei. Né, Vivi? Vamos lá. Então, vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Deus de amor, de bondade, justiça e misericórdia infinita. Essa misericórdia que percebemos nesses relatos de Fantine, de Evelina, como eles foram beneficiados pela misericórdia divina. Então, Mestre Jesus, agradecemos a vossa presença entre nós, agradecemos a presença dos nossos guias e espíritos guardiões, dos nossos benfeitores da nossa casa de oração, Prozebem, por ajudarmos nesses estudos, para que possamos entender tudo o que se passa na vida espiritual. Nós estamos tendo agora essa bênção de aprendermos como nós deveremos chegar do outro lado da vida, com que propósitos. O nosso conhecimento vai nos ajudar bastante a encontrarmos esses locais de refazimento, onde vamos aprender, como disse o instrutor, e adquirir todos os conhecimentos da vida espiritual, mas que já, se formos já fundamentados com esse conhecimento, esses conhecimentos, a nossa vida lá será muito mais tranquila. Então, Mestre Jesus, nós vos agradecemos a oportunidade do estudo. Fica conosco, Mestre amado, hoje, amanhã e por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que Obrigada, assim pessoal. Não seja. esqueça de deixar o joinha no vídeo, não esqueçam. Quem puder, se inscreve no canal do Prozebem, nas redes sociais. Quem puder também já compra a coleção toda do André Luiz, já faz mais compra aí também para dar de presente para todo mundo, né, meninas? Com Isso. certeza. Então, um beijo a todos. Tchau. Tchau.